Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o 6, nos ensina o seguinte, uma verdadeira verdade da Bíblia Sagrada, a qual o apóstolo Tiago, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu algo muito importante para a nossa vida e a vida daqueles que conseguem riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então, Tiago, ele diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Você que tem a Bíblia na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no automóvel, no avião, no barco, onde quer que seja que você esteja ouvindo este áudio, que será compartilhado e vai chegar até você. E se você que está aí ouvindo este áudio, preste muito atenção, porque se você crer que a Bíblia ela é a palavra de Deus, então, meu querido, é de se pensar e se não levar muito a sério aquilo que está escrito na Bíblia. Porque o homem, a verdade ele não tem palavra. Porque de manhã o homem fala uma coisa, quando é à tarde, já não é aquela palavra que ele falou, ele já muda de palavra. E às vezes é questão de segundos, minutos, horas. A palavra do homem muda. Em alguma coisa, já não é a mesma palavra que ele falou. Agora, a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus escreve, ele diz na sua palavra, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Meu querido, é muito sério. É mais sério do que você imagina. É de se coçar a cabeça mesmo. É de se pensar, porque o juízo final, a prestação de conta virá. Querendo eu, querendo você ou não, nós estaremos prestes a prestar conta. Não com o advogado da terra, não com o juiz da terra, não, mas com o advogado dos advogados, com o juiz dos juízes. Bom, vamos ler aqui. O texto diz o seguinte, Tiago diz, Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. O contexto diz o seguinte, atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traços. Olha, eu gostaria de explicar para você versículo por versículo, mas eu vejo que não vai ser possível fazer isso agora. Mas eu gostaria de explicar o versículo 1, o 2, o 3 e assim por diante. Mas você é inteligente, você é sábio, você é culto, você sabe ler, sabe escrever, você já é grande o suficiente, você come com as suas mãos, você faz tudo com as suas próprias mãos. Você até diz que é independente, que não depende de ninguém. Agora, é fácil de entender o que está escrito aqui sobre aqueles que enganam, mentem, aqueles que são aproveitadores, aqueles que pisam nas pessoas, aqueles que humilham, aqueles que são infiéis, aqueles que são olho grande, aqueles que são pessoas que elas prejudicam outras pessoas, aqueles que batem nas suas costas, dizem que são teus amigos, e aqueles que fazem de tudo e um pouco mais para conseguir se dar bem em cima das outras pessoas. É muito sério. É muito sério o que está sendo dito, o que está sendo lido na Bíblia. Se você não sabe a dimensão da seriedade, é bom você pensar só um pouquinho, que diz, as vossas riquezas estão corruptas. E quantas pessoas, elas conseguiram riquezas, status,
posição, fama, bens materiais, mentindo, enganando, passando as pessoas para trás para ela se dar bem na vida. E ela se deu bem na vida. Tem pessoas aí que elas estão bem situadas na vida, estão ricas, olhando só para ela. E ela pisou, humilhou, tirou das pessoas para ela passar na frente. Só que Deus, Ele não aprova esse tipo de coisa. Deus, Ele não aprova essas riquezas mal adquiridas. É como Deus, Ele detesta aquele que faz divisão. Deus, Ele detesta. É a 7ª coisa que o livro de Provérbios nos ensina que Deus detesta. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus detesta esse tipo de gente. Deus não tolera. Também, Deus, Ele condena mal riquezas adquiridas e mal empregadas. Pessoas que conseguem riquezas enganando outras pessoas, essas pessoas, elas irão estar diante de Deus face a face, olho a olho. Bom, o versículo 3 diz o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos. Eita Deus, viu? Aquilo que eu consegui enganando, roubando, mentindo, pisando, humilhando as pessoas. Isso aí, esse ouro, esta prata, esse bem vai se tornar em ferrugem. E isso vai ser testemunha contra a minha própria vida. Porque eu adquiri ilicitamente. Não foi de forma justa, honesta, mas eu adquiri enganando, pisando, humilhando, tirando das pessoas, tirando do pobre, do menos favorecido, do simples, dos humildes, dos pequenininhos. E Deus, Ele ama os pequenos. Deus, Ele ama os humildes, os simples, os pobres, os mancos, aleijados. Deus, Ele ama, como Ele ama as crianças, que Ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Assim Deus, Ele ama o pobre. E quantas pessoas têm pisado nos pobres, naqueles que não têm nada, daqueles que moram num casebre, numa chupana, aqueles que não sabem de nada, porque os espertos, os espertalhões, que querem se dar bem, pisando, humilhando as pessoas, vai prestar conta com Deus, vai se ver com Deus, e a sua riqueza mal adquirida vai ser testemunho contra você mesma. O teu ouro, a tua prata, que você adquiriu enganando as pessoas, vai ser testemunha contra a sua própria vida. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se você quiser fazer alguma coisa contra mim, faça contra Deus, porque foi Ele que disse. Foi Ele que disse, que está escrito aqui. Não sou eu. Que o teu ouro, a tua prata mal adquirida, enganando o pobre, vai ser testemunha, vai se tornar em ferrugem contra a tua própria vida. E há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. O versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram, olha aí, os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, olha aí, está clamando. Meu querido, a honestidade, a simplicidade, a humildade daquela pessoa que foi enganada, iludida, o salário, o dinheiro dela está clamando, como Caim matou Abel, que o seu sangue clamava por justiça. Assim também o clamor daquilo que foi tirado, a honestidade, a fidelidade, a simplicidade, por um espertalhão, um sabidão que se favoreceu de forma interessante, interesseiro, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meu querido, é muito sério, é de se pensar, porque o choro desse pobre, desse simples, desse humilde, dessa pessoa que não tem cultura, que não tem conhecimento, ou até mesmo, não sei se é certo essa palavra que eu vou falar,
mas essa pessoa que não tem nem a malícia da maldade foi enganada. O choro dela, o que foi tirada dela, está clamando até os céus, ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É melhor cair na mão dos homens do que cair na mão de Deus. Pode ter certeza. Davi ele falou isso. Davi falou isso. É melhor cair na mão dos homens do que cair na mão de Deus. Queira cair na mão do homem, mas não queira cair na mão de Deus. Porque quando você cai na mão do homem, Deus te tira. E quando você cai na mão de Deus, quem te tira? Quem te tira, meu querido? Hein? Não brinca com Deus, é sério. Não brinca com Deus, não. Porque quando você cai, quando eu caio na mão de Deus, não tem ninguém que me arranca da mão de Deus. Ninguém. Mas quando eu caio na mão do homem, eu tenho a esperança, eu tenho a fé, a certeza de que Deus vai me tirar, de que Ele vai me arrancar da mão do homem. Então, o sangue, a fidelidade, a humildade, a simplicidade, a honestidade desta pessoa que foi trapassada, enganada, iludida, ludibriada, o sangue dela está clamando até os céus ao ouvido do Senhor dos Exércitos, e a coisa vai ter prestação de conta. O versículo 5 diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meu querido, depois dessa aqui, olha, é para se pensar. É para se pensar, porque o que está escrito aqui, que muitos têm engordado, estão aí gordos, o vosso coração, e quantos têm matado o justo, sem que ele tenha feito resistência. Olha, compartilhe esta mensagem, essa palavra, para aqueles que precisam ouvir, que têm enganado os pobres, mentido, têm tirado, tão ricos, podres de ricos, mas com riquezas ilícitas, riquezas mal adquiridas. E essas riquezas, elas serão testemunha contra a própria vida dele. Que Deus abençoe você. Que essa mensagem possa trazer vida para a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero aqui agradecer você. Muito obrigado. Nós vamos ficar por aqui. O que foi lido está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o 6. Leia a Bíblia, a palavra de Deus, verdades, verdadeiras verdades. Que Deus te abençoe. Até lá, meu querido. Um grande abraço.